Aleluia. É sempre um prazer ministrar junto com o pastor Lodônio. Pegar carona na unção dele. Se ela deixar eu pregar hoje, né? Você já sabe como é o esquema, né? Não, mas o assunto que nós vamos pregar hoje é preciso que preguem os dois juntos. Então vai ter que ser os dois. Amém? Aleluia. Boa noite para você. Amém. Graça e paz. Amém. Tudo na paz mesmo? Amém. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já pararam para pensar como as coisas mudaram em 30 anos, de 30 anos para cá? Assim, quem tem 28 anos feito pastor Lodônio não vai lembrar de muita coisa, não. Mas quem tem mais de 30, como eu, vai lembrar que há 30 anos atrás já existia computador, não é verdade? Mas a gente não tinha acesso a computador com facilidade. Tinha ou não tinha, gente? Não tinha. Celular nem pensar. Eu lembro que quando meu irmão tinha 18 anos de idade, ele comprou o primeiro celular dele. E o celular dele parecia um tijolo. Quem lembra? Na verdade parecia um raspador de gelo. Que era aquele negócio comprido que você abria assim, puxava a antena e ainda botava aqui. Ele chegava daqui até aqui. Parecia um comunicador da NASA. Você lembra disso? As coisas eram completamente diferentes do que a gente vê hoje. Não é verdade? Mas hoje em dia é comum ver crianças de 3 anos, de 4 anos de idade mexendo em celular, com acesso à internet. E a internet é um canal poderoso de informação. Então, as crianças de 30 anos atrás eram um tipo de criança. E as crianças de hoje em dia são outro tipo de criança. E vai passando de uma geração para outra geração. E nós vamos percebendo que com o passar do tempo, pela facilidade, uma geração vai perdendo e não passa para outra geração aqueles princípios básicos de educação e de criação de filhos que lá atrás eram tão valiosos. Não é verdade? Hoje é muito comum a gente ver um casal casado que não sabe como lidar com o filho, que precisa levar o filho para um psicólogo, que precisa às vezes até levar o filho para um psiquiatra, porque pensa que o menino é doido, de tão agitado que a criança é. É assim ou não é, gente? Crianças cada vez mais aceleradas, crianças que querem respostas rápidas para tudo, que aprendem com o que está sendo ensinado na internet, que elas podem escolher a religião que elas devem seguir, que elas podem fazer escolhas para a vida delas, que elas também devem provar de tudo um pouco. Hoje a sexualidade das crianças está tão acelerada, gente, que eles querem provar o sexo tão mais cedo, que agora eles não estão tendo mais prazer em provar sexo com o sexo oposto, mas agora estão querendo provar sexo com o mesmo sexo. Menino com menino e menina com menina. E onde estão os princípios? Onde está a educação? Onde é que estão os valores? Onde eles foram parar, gente? Então, nós viemos conversar um pouco com vocês essa noite e explicar para vocês que essa é a nossa função como pais hoje, mesmo que a gente não tenha muita instrução e não tenha sido passado muita coisa para a gente, mas à luz da palavra nós podemos colocar princípios dentro dos nossos filhos, e a obrigação de fazer isso é nossa. Amém? Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, no capítulo 6. Sabe, amados, eu sei que hoje na Super Quinta a gente sempre tem uma palavra diferente. Não é comum a gente pregarmos sobre família, mas veio ao nosso coração essa noite nós falarmos sobre família. E hoje tocarmos sobre criação de filhos, porque talvez você possa pensar: pastor, mas eu não sou pai. Pastor, eu não sou mãe. Ei, e daí? Mas você é filho. Talvez mas um você dia passe... vai ser. Ou talvez você é filho, e como filho você deve ter passado por muitas situações. E eu acredito que o que nós vamos falar essa noite talvez te traga um norte, uma sinalização, ou um ajuste talvez de coisas que foram impressas dentro de você, que estão ainda te afetando e te danificando, o qual Deus não quer que você sofra. Amém? E aí, se você deseja ser pai, se você deseja ser mãe, eu acredito que Deus essa noite vai colocar a semente sobre o teu coração e vai te abençoar, te abrindo um horizonte possível, que é possível você ser um pai ou você ser uma mãe diante de um mundo tão atribulado que a gente vive nos dias de hoje, porque Deus é a solução e Ele tem um ensinamento para a gente nesses dias. Amém? Sabe qual é o pior pecado da humanidade hoje? É achar que todos os caminhos levam a Deus, e não levam. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: nem todos os caminhos
levam a Deus. Mas é isso que está sendo implantado na nossa juventude, desde a infância. Desde muito cedo, os nossos filhos estão sendo ensinados a isso, que eles podem viver sem necessidade nenhuma de Deus. E neles não precisam procurar, porque todos os caminhos vão levar eles a Deus. E não é verdade. Essa história de que todos os caminhos vão levar eles a Deus não é verdade. Só existe um caminho, e esse caminho se chama Jesus. E se você, como pai, já descobriu esse caminho, é sua obrigação colocar seu filho no caminho e andar junto com ele. A Bíblia diz em Deuteronômio que é nossa obrigação inculcar essas verdades nos nossos filhos. Vamos ler lá em Deuteronômio no capítulo 6. Estes são os mandamentos, versículo 1. Estes são os mandamentos e os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a qual estás indo para possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Perceba o que ele vai falar aqui, olha. Para que guarde todos os mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho. Ele está falando aqui de passar esse conhecimento adquirido de pai para filho. E aqui ele está falando em alcançar a terceira geração. Você passará para os seus filhos e os seus filhos vão passar para os seus netos. Todos os dias da tua vida, e para que os teus dias se prolonguem. Ó Israel, ouve e tenha o cuidado de guardá-los, para que vivas bem e te multipliques muito na terra, que dá leite e mel, como o Senhor Deus de teus pais te prometeu. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí no versículo 5 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. E no versículo 7 ele diz: e tu as inculcarás. E existe uma versão que diz: e tu as ensinarás aos teus filhos, e delas farás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na tua mão e como faixa na tua testa. E as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Presta atenção no que ele está dizendo. Os princípios da palavra precisam ser colocados dentro da sua casa antes mesmo do seu filho nascer. Depois que o seu filho nascer, você tem que fazer isso, inculcar nele, andando com ele, sentando com ele, antes de dormir, quando levantar, quando for comer, quando for fazer qualquer outra coisa. Ele diz: olha, amarra isso na tua mão para estar ao alcance dos teus olhos. E também bota na tua testa, porque quando o teu filho olhar para você, ele vai enxergar isso. E se fosse pouco, ele ainda diz: olha, bota isso em todos os umbrais da tua casa, para que qualquer um de dentro da tua casa, quando olhar para a palavra, olhe para aquilo e perceba que aquilo ali é a coisa certa a fazer. É nossa obrigação cuidar dos nossos filhos. É nossa obrigação ensiná-los no caminho. Lá em Provérbios 22, abre lá, por favor. Provérbios capítulo 22. Esse versículo é muito conhecido. Versículo 6 diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e mesmo quando ele envelhecer, não se desviará dele. Perceba comigo que o versículo não está dizendo para você ensinar o caminho. O versículo está dizendo para você ensinar no caminho. Isso significa que você precisa andar junto com seu filho, mostrando a ele aquilo que ele precisa fazer, sendo o modelo, sendo o espelho onde ele vai se olhar e se ver. Amém? Nós precisamos ser o modelo dos nossos filhos. Sabe, amados, quando a gente fala quando a Bíblia fala sobre inculcar, colocar, ensinar ao amanhecer, ao anoitecer, no caminhar, é porque existe uma grande responsabilidade dada ao pai e dada à mãe. Talvez você que não é pai, não é mãe, mas você tem a memória dos seus pais.
Você sabe o que foi colocado, ou que você sabe o que não foi colocado. Sabe, a proposta da Bíblia, quando Deus, através dos homens que Ele transmitiu os seus ensinamentos, Ele tinha um objetivo. Qual o objetivo de Deus com a humanidade, amados? Fazer com que a humanidade andasse dentro de um projeto, dentro de um caminho, onde o caminho que ele trilhasse houvesse sucesso. Você entende sobre isso, amados? Sabe, Deus me trouxe algo agora, quando ela estava lendo essa passagem de Deuteronômio, e aí leu a passagem de Provérbios 22, versículo 6, que diz: ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará desse caminho. Diz que não se desviará. Não diz que é 10%, não diz que é 50%, mas diz que aquela criança que foi ensinada no caminho, ela não vai se desviar desse caminho. Aleluia! Meu irmão, que informação tão boa é essa que a palavra nos dá? Que se nós formos fiéis nas instruções que Deus nos mostra, que nos ensina, é certo, amados, que você não vai ser surpreendido no futuro com seus filhos. É certo que você não será surpreendido com uma ligação na madrugada da polícia ligando para você, falando sobre o teu filho ou tua filha que foi preso. Não, porque se você se responsabilizar de mostrar ao teu filho qual o caminho. Pastor, que caminho é esse? O caminho da palavra, amados. O caminho de sucesso que Deus tem preparado para todas as famílias. O caminho de felicidade que Deus tem preparado. Quando nós entendemos, amados, que se nós persistirmos em ensinar, amados, as mesmas coisas, sabe? Ensinar a criança, principalmente quanto mais nova, mais perseverança nós vamos precisar. Quem entende isso? Criança pequenininha, a gente diz: não mexe aí. Aí a criança: não mexe, não vai mexer não, né? Aí você vira a criança. E aí você insiste. Só que tem um detalhe. Essa mudança, como Marivânia estava falando, né, de tantas coisas que têm acontecido, muitos valores têm perdido. A paciência. Tem muitos pais e avós. Não vou nem falar em avós. Aqui não tem muitos avós não, nem pouquinho. Parece que enquanto é pai tem uma paciência, mas quando se torna avô parece que fica mais paciente ainda, né? Fica mais longânimo, longo para se irar. Sim, pastor, é longânimo. E eu quero trazer um equilíbrio para isso, amados. Eu sei que a evolução das coisas tem acontecido, a multiplicação de muitas coisas, mas eu tenho uma boa nova para te dar. Se a palavra de Deus diz que existe um caminho para ser seguido, e esse caminho é de sucesso, não importa o tempo nem as estações, essa palavra continua sendo a mesma. Ela não muda, ela tem o mesmo valor, ela tem o mesmo peso, e ela vai funcionar na tua vida quando você colocar ela para funcionar. Amém? E aí, voltando sobre essa questão de longanimidade. As crianças, vou falar dos pequenininhos, porque eu como pastor, 13 anos pastoreando, eu tenho encontrado muitas crianças grandes dentro da igreja, com comportamento. E crianças também, né, também, pastor? que precisam às vezes a gente falar 1, 2, 5, 10, 15, 20 vezes, porque não aprende. E qual é o nosso papel? Principalmente a gente como pai: não cansar de fazer o que é certo. Não cansar. Ainda que a criança, porque olha, tem criança, meu irmão, eu já me deparei com cada situação. Aí a criança chegou perto do pai e da mãe e disse: mãe, eu quero tal coisa, eu quero um brinquedo. Aí a mãe diz: não vou te dar. Aí a criança: vai mãe. E ela dizendo: não dou. Aí a criança se acalma um pouquinho, mas depois começa a insistir. E às vezes a mãe está conversando com outra pessoa, e a insistência da criança, insistindo para ter algo que a mãe ou o pai faça. Às vezes o pai, porque está conversando ou está numa situação, cede. Deixa eu te dar uma boa notícia: não ceda mais, porque a estutícia da criança, amados, ela é forte na criança. Eu ouvi uma instrução de um doutor quando Isabela nasceu, que ela foi muito importante para a gente. Primeiro filho, primeira experiência, marinheiro de primeira viagem. A gente não tinha muita informação. O que a gente tinha é o que a gente aprendeu em casa. E o médico disse algo. Ele disse: olha, criança não tem querer. Eu digo: doutor, explica aí como é isso aí. Criança não faz o que ela quer. Criança só faz o que o pai e a mãe deixam.
Aí ele me deu um exemplo. Ele disse: olha, criança só dorme no colo se papai e mamãe mexer ele antes de se colocar na cama. Eu digo: rapaz, será que é isso? Mas era uma fonte de informação que nós estávamos acreditando. E nós pegamos aquela informação que o médico passou, chegamos em casa e passamos a cuidar de Isabela exatamente com essa instrução. Sabe quantas vezes Isabela foi para a cama, a gente colocando para dormir no braço? Nenhuma. Agora, eu não quero dizer que isso é uma receita plena, onde há casos que se faz necessário. Mas, amados, eu posso dizer para você por experiência que a primeira filha nossa, ela funcionou exatamente como as instruções foram passadas. A segunda, porque se passaram 7 anos e aquela influência do doutor já não estava mais tão forte em nós. Sem contar que cada filho tem uma personalidade diferente. Também, nós já não tivemos o mesmo sucesso. Mas eu quero dizer, amados, a você que se a gente consegue de uma fonte natural, que é um ser humano, de pegar uma instrução e fazer com que essa instrução dê certo, imagina quando a instrução vem dos céus, do Senhor, que te criou e sabe das tuas necessidades. O que não pode acontecer? Amém? Mas deixa eu te esclarecer uma coisa, para você não pensar que o pastor e Marivânia está pregando uma coisa e não vive o que prega. Por que a gente não teve sucesso com a segunda? Vou explicar. Isabela mamou até 4 meses. Ela não quis mais mamar. Eu tinha muito leite, mas ela não quis. Então com ela era mais fácil. Já com Elisa, não. Elisa foi um bezerro, mamou até 1 ano e 6 meses. Então a Elisa era muito apegada. Então para tirar a Elisa do braço dava trabalho. Às vezes a Elisa me fazia de chupeta. Quem é mãe e amamentou sabe do que eu estou falando. Era um bezerro desmamado mesmo. Eu tive que viajar, passar uma semana fora a trabalho do ministério. E eu, antes dessa semana, eu tive que tirar o peito dela. Porque o doutor disse: olha, ela está fazendo você só de chupeta. Então a gente teve um pouco de dificuldade com a Elisa por causa disso. Com Isabela foi mais fácil. A Isabela só quis mamar no peito até perto de 4 meses. Ela tinha nojo. Eu botava o peito na boca dela, ela cuspia fora. Ela fazia careta. Ela não foi muito adepta ao leite do peito, não. Entendeu? Por isso que a gente teve essa dificuldade. Mas falando sobre essas criancinhas que o pastor falou, eu me lembrei de um menino. Aliás, de 3 filhos de uma irmã que nós tínhamos lá na outra igreja. E um dia a gente conversando e eu aconselhando ela, ela se acabando de chorar, quase rasgando as roupas e puxando os cabelos, ela desesperada. Eu não sei o que fazer com um fulaninho de tal. Eu vou botar um apelido nele aqui, que lá a gente chamava ele por esse apelido. Astrogildo. Tá? Porque o pastor disse que eu não posso dizer o nome das pessoas. Então, a gente botou o apelido do menino Astrogildo. E ela disse que ele tocava terror dentro de casa. Porque o menino mandava e desmandava dentro de casa. Ele tocava terror. E ela chegou a dizer para mim assim: ô Marivânia, eu não aguento mais não, Marivânia. Ninguém pode com esse menino lá em casa. Eu fui e disse: manda ele passar 1 mês comigo. E aí a gente teve que fazer uns gabinetes com Astrogildo, não foi, pastor? Primeiro eu e depois o pastor Lodônio. E Astrogildo era acelerado, porque era inteligentíssimo. Mas aquela mulher estava despreparada para ser mãe. Ela não sabia, ela não tinha condição de ser mãe. Foi mãe muito cedo, acho que ela foi mãe com 14 anos de idade. E às vezes isso pode trazer algumas consequências, porque é como se fosse uma criança dando à luz a outra criança. Até ela alcançar a maturidade para poder educar esse filho, vai dar trabalho. Então ela teve muita dificuldade com esse menino. E eu sei que tem muita gente que tem dificuldade. E às vezes a dificuldade não é porque teve o filho muito nova, mas é porque às vezes teve o filho velho demais. Porque a pessoa já não era mais para ser pai e mãe, era para ser vô e vó. Por favor, não quis se identificar. Aí o que acontece? Quando vai ser pai, não consegue corrigir. Não consegue ensinar, não consegue cuidar emocionalmente daquela criança. Por quê? Porque já não está mais naquela idade de força. Eu não estou falando de força física, mas eu estou falando daquela força da juventude que todo jovem tem. Que a gente bota força mesmo para imprimir caráter nos nossos filhos. Entendeu? Aí às vezes é o extremo, às vezes é porque é mãe nova demais e pai novo demais. E às vezes é porque é pai e mãe velho demais. Passou da idade.
Outro dia eu conversava com minha prima e ela já tem o quê? Ela tem 42 anos. E ela disse a mim que quando tiver um filho, ela disse que vai ser uma mãe liberal. Eu disse, como assim, fulana? Simples, eu vou deixar ele escolher qual é a religião que ele quer ter. Aí eu fui e disse, tu acha que Deus vai te dar um filho desse jeito? Ela disse, vai sim, porque eu sou moderna. Eu disse, essa tua modernidade vai levar teu filho com tripa e tudo para dentro do inferno. Aí ela disse assim, não, vai não, porque todos os caminhos levam a Deus. É assim que as pessoas estão pensando hoje em dia, que todos os caminhos levam a Deus e não levam, amados. E aí eu olhei para ela e disse, eu vou orar para Deus não te dar filho nunca. Vou orar para tu não ter filho nunca. Aí ela disse assim, mas você não é Deus. Eu disse, mas Deus me ouve. Vou pedir a Deus para você não ter filho nunca. Porque pensa aí. E pior não foi isso. Pior foi que ela disse para mim assim, pode escolher a religião que quiser. E se quando crescer não quiser ser menino, quiser ser menina. E não quiser ser menina e quiser ser menino, também pode. Eu disse, herege. Eu disse, não foi isso que tia te ensinou. Não foi isso que a minha tia te ensinou, criatura. Mas eu penso desse jeito e vai ser assim. Graças a Deus, amados, ela fez uns exames e descobriu que ela é estéril e não pode ter filho. Porque Deus é muito bom. Amém? Sabe, amados, esses exemplos que a gente às vezes tem, são exemplos assim, a gente fala tentando trazer essa brincadeira, mas é desagradável, amado. A palavra diz lá em Oséias que o povo tem perecido porque falta conhecimento. E quanta falta de conhecimento tem danificado as pessoas. Sabe, a Bíblia traz coisas tão simples. Instrui, ensina, mostra, imprime, anda. Sabe, tem muitos pais que querem ter a seguinte vida: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Como pode uma criança aprender somente com o que ela ouve, se o que mais fica forte dentro de nós são os exemplos? As nossas atitudes, o que nós fazemos, amado, tem peso, né? Você imagina que eu vou falar aqui do jovem Luciano. Luciano é um cara legal. O que está pesando mais? O que eu estou falando ou o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo, a atitude. Então não adianta falar, amado. Os pais precisam andar com os filhos. Sabe, eu estava lendo um livro de um pastor americano chamado Frederick Prince. Ele falando sobre um momento que a filha dele, ele na igreja, um pastor, e a filha decidiu não queria ir para a igreja. Momento de crise, momento que as crianças às vezes passam de crise. E ele disse que naquele momento o sangue foi para cima da cabeça, para os pés, deu aquela movimentação, mas ele pegou a filha dele e levou. Porque naquele momento, por mais que a criança não quisesse levar, porque a palavra fala que a nossa carne, ela não deseja as coisas do Espírito, amém? E há um confronto, amados, como é que eu posso dizer? Uma opressão não, uma barreira espiritual, que Satanás e suas potestades trabalham para impedir que algo espiritual seja transmitido da parte de Deus para a nossa vida, amém? E ele disse que naquele momento ele teve que imprimir força, né, para mostrar para a criança que ela estava sob a tutela dele, né, a responsabilidade dele, e ele lembrou dessa passagem de Deuteronômio, ensinar, mostrar, imprimir. E sabe, amado, como um treinador, você já viu que um treinador, ele não pergunta se o jogador, o que é que ele quer treinar? Não é verdade? Se um jogador de futebol, quando ele está à mercê de um treinador, ele não vai esperar que o treinador faça o que ele quer. Pelo contrário, ele vai ter que obedecer o que o treinador quer que ele treine. Porque se ele não treinar e não fizer exatamente o que o treinador colocou ele para fazer, ele não vai ser escalado. É assim ou não é? Então, amados, com os nossos filhos não vai ser tão agradável. Ou talvez você vivenciou algo que você foi obrigado, não sei em que situação, de fazer determinadas coisas. Mas eu tenho muitas coisas na minha vida, amados, que eu lembro no passado, mesmo meus pais não sendo cristãos, mas eles imprimiram coisas que eu não quis na época, mas foram importantes, e eu louvo a Deus pela perseverança deles na minha vida. Então, essa frase de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não cola. Porque é como o pastor Lodônio disse, o teu filho vai aprender não com aquilo que você fala, mas com aquilo que você faz.
a sua vida vai falar mais alto como exemplo para os teus filhos do que aquilo que você diz. Certo? As suas ações, do tipo, você disse para o teu filho não mentir, mas o telefone toca e a pessoa quer falar com você e você manda teu filho dizer que não está. Ah, mas isso é uma mentirinha boba. Eu prego muito isso. Eu não consigo assimilar essa história de que mentirinha é um pecadinho bobo, é uma coisinha boba. Porque para Deus não existe pecadinho e pecadão. Amém? Para Deus, uma mentira boba tem o mesmo peso de você pegar uma arma e atirar queima-roupa numa pessoa e matá-la. Por intenção. Porque é pecado, é errado. Pecado é você errar o alvo. Amém? É você fazer algo que você sabe que é errado e mesmo assim você está fazendo. Então, o que você faz, a forma como você age, vai ser exemplo aos teus filhos. A gente olha para as crianças e a gente identifica os pais dos filhos. A gente não precisa de muito esforço para saber quando uma criança é mal educada. Por que é que ela é mal educada? Porque convivendo com os pais a gente vê o tipo de pessoa que o pai e a mãe é. Você entende? Então os teus filhos precisam refletir o melhor que você tem para oferecer a eles. Eu outro dia vi uma frase que dizia assim: viva de tal maneira que quando seus filhos precisarem de um exemplo de integridade e de caráter, eles lembrem imediatamente de você. Você tem que ser um espelho para os teus filhos. Não nas coisas erradas, mas nas coisas certas. Olha, quando você for tomar qualquer atitude, pensa, teu filho está assistindo a tua vida. E pensa o que você quer que ele se torne mais tarde. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha família. Meu pai bebeu a vida inteira. E ele dizia para os meus irmãos: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não beba, não beba. Bebida não é bom. Mas meu pai chegava todo fim de semana em casa bêbado. E era uma confusão em casa. Ele brigava muito com a minha mãe brigava muito com ele. Eu lembro que uma fase da minha vida que eu mais amo é a minha infância, mas também é a fase que eu mais odeio, porque foi a parte da minha vida que eu mais sofri. Eu cresci sem saber sorrir. As pessoas olhavam para mim e me julgavam por causa disso, mas não sabiam o tipo de infância que eu tive. O inferno que era o fim de semana na minha casa, porque meu pai era mecânico, trabalhava muito, era um homem muito esforçado. Mas todo fim de semana ele bebia e bebia com força. E o que ele fazia? Ele trazia amigos também para dentro de casa para beber. E ele obrigava a minha mãe a fazer comida para receber os amigos dele. E ela preparava, que ela cozinhava muito bem, era uma cozinheira de mão cheia. Então nos finais de semana, ou a minha casa estava cheia de amigos do meu pai bebendo junto com ele, ou então estava o meu pai bêbado e aquele clima terrível dentro de casa. Confusão, briga constante, e eu e meus irmãos ali assistindo tudo, passando por tudo aquilo. E sabe, em 2001, o meu irmão mais velho, com 30 anos de idade, sofreu um acidente de moto e morreu. E ele estava bêbado. E sabe, eu sei o quanto foi duro para o meu pai naquele dia, que já não bebia mais, ter ido lá ver o filho dele morto, porque estava pilotando uma moto embriagado. E tinha deixado um filho com 11 meses de idade. Então, essa história de que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não serve. Se você não quer ver teu filho passar por uma situação como essa que aconteceu com meu irmão. Meu pai teve que presenciar o filho dele morto por causa de um ensinamento que ele deu. Não um ensinamento de palavras, mas um ensinamento de vida. Uma forma de viver. Foi ensinado para ele. Vou te dar outro exemplo. Meu irmão mais novo, hoje em dia, tem muita dificuldade de se libertar da bebida por causa disso. Porque cresceu vendo que meu pai, todas as vezes que queria uma escapatória para os problemas dele, ele ia beber. É muito difícil para o meu irmão mais novo hoje se libertar da bebida. Então, todos os meus irmãos homens tiveram problema na mesma área, porque aprenderam com a vida do meu pai. Então nós precisamos ser libertos nisso. Aí você não sofreu nenhuma consequência disso? Sofri. Porque minha mãe vivia esse inferno dentro de casa e vivia os problemas que ela vivia. E ela me falava constantemente que homem era tudo igual e que nenhum homem prestava. Eu entrei no meu casamento achando que meu marido também não prestava. E com 5 anos de casamento nós tivemos muitos problemas e uma crise terrível e quase a gente se separa. Porque a visão que eu tinha era que homem não prestava. E que mais cedo ou mais tarde, tudo que minha mãe tinha passado com meu pai, eu ia passar com meu marido.
Então aquilo que você ensina a seu filho com a sua vida fala mais alto para ele do que aquilo que você é. Sabe, amados, a gente tem tido a oportunidade na igreja. Há quem tenha medo de vir para a igreja, há quem tenha medo, eu vou para a igreja para dar dízimo a pastor, eu vou para a igreja para ficar um fanático. Não, meu irmão, você vem para a igreja para ser influenciado pela palavra de Deus. Sabe, nós não tivemos essa oportunidade que muitos aqui têm. O que minhas duas filhas têm tido, a influência dessa palavra. Amados, mas na igreja tem problema. E qual é o lugar que não tem? Lidar com pessoas é lidar com problemas. É no trabalho, é em casa, é na rua. Onde você for, você vai ter problemas. Mas na igreja, amados, você vai saber como Deus ensina você a lidar com pessoas. Como você lidar dentro de casa, como lidar com os teus filhos. E sabe, amados, eu louvo a Deus, minhas filhas não são perfeitas. E nós não estamos aqui querendo passar a imagem do casal perfeito. Não, meu irmão. Nós erramos em muitas coisas, mas também nós acertamos em muitas. Você entende? E aquilo, amados, que a palavra tem nos mostrado e nós temos seguido fielmente, tem dado resultados. Sabe, você não precisa ter tido um histórico ou um passado dentro de casa com seu pai e sua mãe e você reproduzir quando a palavra de Deus tem chegado no teu coração. Porque a palavra mostra, amados, onde o conhecimento chega, libertação também chega. Sabe, eu até os 25 anos, quando eu me converti, eu nunca tinha tido afeto, atenção. Eu sempre falo isso, quando eu falo sobre criação, eu tenho a oportunidade de dar testemunho. É que eu não recebi nada do meu pai. Amor, carinho. Meu pai era daquele que colocava o dinheiro dentro de casa, dava à minha mãe a responsabilidade de suprir, de educar e ia embora trabalhar. Mas, amado, quando a palavra chegou na minha vida e eu olhei o meu passado, e eu vi que eu tinha aprendido tudo errado, Deus começou a me mostrar que mesmo sem ter aprendido nada, eu poderia aprender com Ele e mudar o meu relacionamento com meu pai e com minha mãe. E aí eu mudei as estações. E o que eu não recebi do meu pai por 25 anos, eu comecei a plantar. E em 3 anos, amados, eu comecei a ter uma colheita extraordinária do meu pai, de amizade, de amor, de carinho, de investimento, de expressão. Meu pai machista, beijar homem, nem se pensava. Meu pai hoje me beija, meu pai hoje me abraça, meu pai hoje diz que me ama. Por quê, amados? Porque eu decidi pegar os conselhos que Deus tinha para a minha vida e eu mudei a sentença de fracasso que o diabo tinha projetado para a minha vida. Você é aquele tipo de pessoa que gosta de fazer as coisas de qualquer jeito? É? Seu dia a dia é muito corrido ao ponto de você fazer as coisas de qualquer jeito? Se você for esse tipo de pessoa, você não serve nem para ser pai, nem para ser mãe. Desista. Porque cuidar de filho é um trabalho que vai ser para a vida toda. Eu gosto do que a minha tia falava. Ela dizia que ser mãe é passar 9 meses aleijado e o resto da vida doido. Gostou do incentivo moral? Eu disse, ela nunca... Ó, pense numa definição perfeita. É 9 meses aleijado e o resto da vida doida. Porque de fato é. Porque é uma preocupação para a vida inteira. Você educa, você cria, você mostra o caminho para ele. Mas quando ele cresce, ele ainda vai precisar de você. Amém? Porque a gente tem que apoiar, tem que ensinar, tem que ajudar. A gente se ajuda. A verdade é essa. Então é para o resto da vida o trabalho. Então se você é aquele tipo de pessoa que não gosta de responsabilidade, vou lhe dar um conselho: não tenha filhos. Porque criar filhos é uma responsabilidade para a vida inteira. E a maior responsabilidade que você tem é dar educação a seu filho. Esse não é o papel nem da escola que seu filho estuda e muito menos da igreja. Elisa está estudando numa escola muito boa aqui da cidade. E as informações que eu tenho recebido de lá, gente, é que as crianças, os alunos de lá são os piores da cidade. Aleluia. Eu sei que não são todos, porque tem alguns que estudam, que são daqui, que são uma bênção, são filhos abençoados. Mas veja, a escola que ela estuda é uma boa escola aqui na cidade. Deixa eu terminar o raciocínio, posso, pastor? Então, por quê? Porque geralmente são filhos de famílias ricas. E eu conversando com o coordenador de Elisa, ele disse que quanto mais rica a família é, menos educação a criança tem. E isso é um absurdo. E sabe por que ele disse que essas crianças não têm educação? Porque os pais não têm tempo de cuidar dos filhos. Quem cuida dos filhos são as babás.
Sempre tem uma empregada ou uma babá cuidando do filho. Tem uma reunião de pais e mestres, quem é que vai? A babá. Porque pai e mãe não tem tempo de cuidar dos filhos. Ele falou lá uma estatística. Eu fui questionar ele, porque a minha filha tinha sido tratada de uma forma que eu achei inadequada. E aí ele veio se explicar que aquilo ali é generalizado, porque não são todos os alunos que são assim, mas a maioria é. E que por causa disso, os professores precisam tomar uma postura. E aí eu disse para ele, não, mas está errado. Porque olha, se eu educo minha filha, eu não quero que ela venha para a escola ser maltratada. Você concorda comigo? Amém? Mas é uma postura deles, porque é comum. Quanto mais rica é a família, mais mal educada é a criança. Porque os pais não têm tempo de estar com essas crianças. E amados, não pode ser desse jeito. A obrigação de criar, de educar é sua. Quem tem que gastar tempo educando, dizendo para o seu filho o que é certo e o que é errado, é você. Não é a escola, não. Quando seu filho chegar na escola, ele vai refletir o que ele aprendeu em casa. E é uma vergonha para você. Eu não quero passar essa vergonha não, de chegar num lugar e alguém falar mal das minhas filhas, porque eu não soube dar educação a elas. Porque elas vão refletir quem eu sou, quem Lodônio é. Às vezes elas refletem mesmo esse meu temperamento forte. Mas até nisso, amados, eu vou lá e puxo elas. Eu podo, porque eu não quero que elas sofram em coisas que eu sofri. Você me entende? Então a educação é isso, é você perceber o que deu certo e o que deu errado em você, e você fazer dar certo na vida dos seus filhos. E você ensinar eles a serem boas pessoas, a respeitarem as pessoas. Ensinar ele que o direito dele começa quando o direito dele termina quando começa o do outro, e vice-versa. Crianças sem limites, que querem fazer tudo, que pensam que podem tudo. Não pode ser assim no meio do povo de Deus. Nós precisamos usar os princípios da palavra. Olha, não tem princípio melhor do que a vara da correção. Se você olhar para a Bela e para a Elisa, você vai ver que elas duas são deprimidíssimas. Todas as duas têm um semblante caído. E elas vivem chorando pelos cantos da igreja, de tanta tristeza, porque a gente corrige elas com a vara. Vocês já viram isso? Como elas são deprimidas e tristes? Olha para elas, elas são felizes. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que se eu não corrigir meu filho agora, quando ele crescer, o que acontecer de ruim com ele, ele vai botar a culpa em mim. Foi minha mãe que não me ensinou. Brinca aí. Mas é verdade, amado. Sabe, quando a gente fala sobre essa questão dos filhos, tem muitos pais que têm danificado as condições morais e intelectuais das crianças, emocionais. E tem uma coisa que a gente precisa cuidar, amados, é da mente e do emocional dos nossos filhos. Sabe, aquilo que nós estamos falando para eles tem peso. Como nós estamos tratando os nossos filhos? Que tipo de palavra nós temos lançado para ele? Nós temos lançado palavras de vida, como diz Tiago, ou temos lançado uma palavra de morte? Temos lançado uma palavra de vida, que o nosso filho vai ser uma bênção, vai ser um sucesso, vai ser obediente, vai ser submisso, vai honrar as pessoas? Ou estamos lançando uma palavra de maldição? Esse menino não vai servir para nada, essa menina não tem jeito, esse menino nunca vai servir para nada, nunca vai dar certo com nada, nunca vai dar certo com relacionamento. O que nós estamos colocando no emocional dos nossos filhos? Que tipo de valores nós estamos imprimindo dentro deles? Sabe, às vezes a gente não para atentar, mas há um peso, amados, na figura que nós, que somos filhos, temos com os pais. Eu não sei você, amados, mas meu pai e minha mãe são muito importantes. E desde a infância, o que meu pai falava e o que minha mãe falava, eu pegava para mim. Sabe, tantas palavras de vida, como infelizmente eu peguei algumas palavras de morte, de maldição. Coisas que só venham ser quebradas, amados, com a palavra. Graças a Deus. Graças a Deus, amado, que essa palavra também está alcançando a tua vida essa noite. Porque você não precisa ficar com um quadro de maldição ou de palavras emocionais que foram colocadas dentro de você pelo seu pai, por sua mãe ou por algum familiar seu. Mas você pode, amado, simplesmente ficar com essa palavra e começar a considerar que essa palavra pode mudar o teu quadro, que pode mudar a tua sentença, que pode
exterminar de uma vez por todas todo e qualquer dano emocional que foi causado sobre você. Quando você entender de uma vez por todas que Deus te criou para ser um sucesso. Diga: Deus me criou para eu ser um sucesso. E toda palavra de fracasso que foi lançada na minha vida, eu quebro em nome de Jesus. Pastor, o que é isso? Isso é uma confissão de fé. Confissão é acreditar naquilo que você está falando, porque Deus falou. E quando você crê e fala o que Deus falou ao teu respeito, meu irmão, não importa a sentença de maldição ou coisas emocionais que foram causadas dentro de você, o mais importante é o que Deus fala sobre o teu futuro. O teu futuro vai ser um sucesso, o teu futuro vai ser uma bênção. Você é um filho abençoado, você é inteligente, você é sábio, você é capaz, você é produtivo. Deus não fez homens e mulheres improdutivos. Então não aceite nada que foi produzido e que mexeu com as suas emoções. Ah, pastor, mas eu sou revoltado. Você não precisa ser revoltado. Porque tem muitas pessoas que se revoltam, sabe por quê? Porque foram maltratados, ouviram alguns exemplos dentro de casa. E aí vamos para alguns tipos de revoltas. Eu nem ia falar sobre isso. Isso vai ser uma outra ministração para a gente se aprofundar. Mas entra na bebida, entra nas drogas, muda a opção sexual. Pastor, isso é fato? É, meu irmão, já estudei todas essas 3 etapas e outras mais que são desencadeadas, sem contar o processo de reprodução de tudo que aprendeu dentro de casa, reproduzir dentro de casa, quando tem a sua oportunidade de ter a família. Mas, meu irmão, louva a Deus, porque uma palavra como essa que nós estamos falando nessa noite, não porque é nós que estamos falando, não, amado, mas é Deus falando. E se você pega o que Deus está transmitindo para você, ainda que você tenha uma inclinação, ainda que você tenha uma atração, ainda que você, mas eu não tenho controle, meu irmão, se você se apegar a Deus, Deus vai te deixar livre, Deus vai te libertar. Agora você não precisa ir para um caminho, que esse caminho vai te trazer morte. Porque o caminho de morte, amado, não é esse que nós vamos pregar aqui na igreja, não, amado. Nós vamos pregar aqui um caminho que vai te trazer libertação. Nós vamos te trazer um caminho para você que vai te trazer paz, para quando você chegar em casa você conseguir dormir e não ficar ansioso nem preocupado. Amém. Diga comigo assim: criança é carne. Eu gosto disso. Aleluia. Lá em Provérbios, no capítulo 22, abre lá, por favor. Porque tem gente que não gosta de corrigir filho, porque pensa que o filho é de louça, de vidro ou de cristal e vai se quebrar. Tá? Em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 15, diz assim: que a estutícia está ligada ao coração da criança. Tem versões que diz que é a tolice ou a imaturidade, mas eu gosto dessa versão que diz que a estutícia é astúcia, amém? É a capacidade de você achar que ninguém sabe que você está fazendo coisa errada, ou então de que você é capaz de enganar qualquer pessoa. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas é a vara da correção que a livrará dela. Qual é a melhor maneira de ensinar o seu filho e tirar a estutícia do coração dela? Com a vara da correção. E a vara da correção não são palavras, amados. Porque tem coisa que palavra não resolve. Essa história de você falar uma vez, falar 2, 3, 5, 6, 20, 30, 40, 50, 60, e você olha para o menino: eu estou falando, fulaninho, e fulaninho e ele olha para você, debocha da sua cara e faz o que quer. Isso não é correção. Palavras não é correção. A Bíblia é clara: a vara da correção. A gente tem um método muito importante e eu quero ensinar ele para você essa noite. Pega algo, consagra a Deus, batiza com o Divino Espírito Santo, dá um nome e bota aquilo ali como vara de correção. Amém? O de Isabela era tulão. Não, Não, era de jeito nenhum.
Porque esta coisinha pequenininha, inocente, quando a gente dizia a ela para não fazer nada, ela botava a mãozinha para trás assim e fazia, de jeito nenhum. E ela parecia o piu-piu, a cabeça grande, o olhão e a boquinha miúda. Então ela fazia aquele biquinho aí, fazia assim, fazia de jeito nenhum. E aí o pai dela pegou um chinelão que ele tinha lá, tamanho 44. Não, 41, peraí. 41, né, pastor? E ele batizou o chinelão de jeito nenhum. E todas as vezes que Isabela precisava de correção, de jeito nenhum entrava em operação. E era um santo remédio. E com Elisa, foi o tulão. O tulão era o cinturão de Lodônio. Porque o pastor Isaac dizia assim, olhava para Elisa e dizia assim, e aí, tulãozinho, tu já apanhasse hoje? E ela ficava zangada porque ele chamava ela de tulãozinho. Porque Elisa, amados, era a menina mais simpática desse mundo. Mas como toda criança que é carne, quando chegava nos lugares, ela queria chamar a atenção. Aí a gente chegava no restaurante para comer, Elisa começava a se amostrar. E olha, filho meu, quando vai para restaurante, senta na mesa. Não fica correndo dentro de restaurante não, que eu não deixo. E ela queria se amostrar. E sabe o que eu fazia? Eu ia apresentar os banheiros dos restaurantes a Elisa. E o pastor Isaac embolava de rir, porque na maioria das vezes a gente estava comendo junto. E a voz dele meio rouca, às vezes ele se engasgava de tanto que ele ria. Porque quando eu voltava com a Elisa, ela voltava vermelha e assim. Aí ele olhava para ela e dizia, e aí, tulãozinho, o banheiro é bonito? Mas eu nunca deixei a Elisa fazer o que ela queria dentro de restaurante. Eu nunca deixei a Elisa ciscar em lugar nenhum. Elisa bateu no rosto da avó dela uma única vez. E sabe, eu vou te dar um conselho. Se teu filho bater no rosto de alguém, não corrige com castigo, não. Amém? Se ele bateu, devolve a tapa, que é para ele saber que dói. Porque senão ele não vai aprender nunca que dói. Ele vai aprender sim que ele pode bater na hora que ele quiser. E que mamãe boba vai corrigir com castigo. Castigo não dói. Não, mas a Super Nani disse, é 5 minutos para cada idade. 5 anos, 5 minutos. 6 anos, 6 minutos. Ô Super Nani, enquanto tu tá esperando aí em 5 minutos, eu já corrigi. Nunca mais na vida dela, Super Nani, ela vai bater no rosto da avó. Eu fui dar esse conselho para uma irmã da igreja, ela veio me dar um livro da Super Nani. Por isso que eu estou brincando, tá, gente? Eu guardei com muito carinho. Só que a psicologia que eu ganhei do céu é muito melhor do que a psicologia que aquela mulher aprendeu ao longo da vida dela como babá. Amém? A função de educar é minha, não é da babá, é minha. E eu corrijo sim. E olha, eu vou dizer a você, vou repetir o exemplo. Eu dei no Remo e vou dar de novo. Um mês antes da gente vir para cá, Isabela se trocou com Elisa e apanhou. Olha que alegria. A Isabela tinha 20 anos quando a gente veio para cá. A gente veio para cá no dia 12 de janeiro. Um mês antes, em dezembro, elas tiveram um problema lá. Foram discutir a relação delas, porque elas dormiam no mesmo quarto. Amém, gente? E deu uma confusão tão grande que de repente eu não vi mais uma filha de 20 anos e uma de 14. Eu vi 2 de 10. E eu fui lá e... Você me entende? E aí eu expliquei para ela, minha filha, eu só corrigi você porque você não se comportou com a idade que você tem. Se você tivesse se comportado com a idade que você tem, eu não teria necessidade de lhe corrigir. E vai ser assim para o resto da vida. Morou na minha casa, comeu do meu pirão, prova do meu cinturão. Não quer mais apanhar de mamãe, fique independente, pague suas contas, pague seu aluguel, compre sua roupa, seus calçados. Amém? Eu vou amar, vou cuidar, vou ajudar, mas se estiver dentro da minha casa, vai ter que ser na minha disciplina. E na nossa disciplina, né, pastor? Sabe, às vezes você olhar e ver as nossas histórias, você pode dizer, mas essa não é a minha história. É verdade, meu irmão. Você é livre. Nós estamos somente colocando alguns princípios bíblicos e estamos colocando em funcionamento na nossa vida que deu certo. Você é livre. E eu até entendo, amados, que cada pessoa tem um jeito. Não é verdade? Né? Os pais, quantos filhos são? Vitor? 5 filhos. Todos 5 são iguais, né? Claro que não. Cada um deles tem
tem diferença. Sabe, quando a gente fala sobre disciplina, e quando a palavra fala sobre você disciplinar com a vara, talvez com um dos 5, bem forte, resolveria. Mas talvez um outro mais suave também resolveria. Nem sempre a mesma dosagem que nós vamos utilizar para um vai ser a mesma que vai ser para outro, para oferecer o mesmo resultado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas uma coisa é inquestionável. Tem coisas que falar não resolve. Tem que ter correção com vara. Amém, gente? Não tem essa história não, porque eu vou criar do meu jeito. Se você criar do seu jeito, você vai ter os seus resultados. E se você quiser criar à luz da palavra, você vai ter os resultados à luz da palavra. Amém? Provérbios 23, versículo 13 diz assim, e eu gosto muito disso aqui, eu uso ele às vezes para disciplinar as meninas. Não retire a disciplina da criança, pois se a castigares com a vara, ela não morrerá. Ouviu? Se você disciplinar seu filho com vara, ele não morre. Aí o versículo 14 diz assim, castigando-o com a vara, você o livrará do Sheol. Você sabe o que é o Sheol? Inferno. Você entendeu o que é que você está fazendo pelos seus filhos? Então quando eu vou disciplinar elas, eu digo, eu estou livrando você do inferno. Porque eu amo você. Amém, gente? É correção com amor. A gente não está falando aqui de espancar, não. Porque se você é o tipo de pai que espanca, eu sou a primeira pessoa a chamar a polícia para lhe pegar. Eu estou falando de correção com a vara. E como é que a gente faz essa correção? A gente não faz essa correção quando a gente está zangado e brabo. Lodônia é expert nisso. Quando essas meninas eram pequenas, que elas faziam alguma coisa errada, Lodônio torturava elas psicologicamente. Porque o que era que acontecia? Quando ele chegava, que ele ficava sabendo da situação, aí ele olhava para elas assim e fazia, pronto, era o suficiente. Como ele estava com raiva na hora, ele deixava a raiva passar. E depois, sossegadamente, ele dizia, Isabela, venha cá. A bichinha já ia assim, mamãe, eu digo, vá. E quando ela chegava lá e ele conversava tranquilamente com ela e dizia, lembra disso, meu bem? Ele conversava tranquilamente com ela e depois eu só ouvi o barulho. Você sabe o que é isso? A vara agindo. E era um santo remédio, mas a gente nunca corrigiu para matar, nem para espancar. Ele tem um exemplo dentro de casa da própria mãe. Hoje em dia, ela diz que se fosse criar os filhos, hoje ela não bateria. Porque vai para o extremo, né? Ou quer bater com muita força, ou não quer bater de jeito nenhum. Peraí, isso é para falar de dor, peraí. Quero fazer aqui uma pesquisa de mercado. Quem aqui já apanhou com fio de ferro? Quem aqui já apanhou com chicote de dar em cavalo? Quem aqui já apanhou... Não tem aquela mangueira transparente que quando ela fica no sol ela muda de cor? Quem aqui já apanhou de chinelo? De cinturão? Quem aqui já apanhou de caneco? Caneco de alumínio. Ó, pronto. Chega eu, minha mãe estava em casa, né? E a gente tinha lá no Nordeste aquele pote de barro, né? Grande. Antigamente era muito comum, né? Então tinha aqueles canecos de alumínio, né? Que você lá tomava a água. Aí meu irmão tinha feito uma arte lá, tinha criado uma situação comigo e minha irmã. E aí eu fui denunciar ele à minha mãe. Minha mãe disse, mas minha não sei o que. Pá! Eu digo, eu vou entregar o outro, quem acaba apanhando sou eu. Passei por todas essas experiências, amado. E eu posso dizer que me fez bem e não me fez mal. Então, eu também apanhei feito mala véia. Amém, gente? Bichinha. Mas também eu era virada. Mas o que é que você tem que fazer? Você não pode bater no seu filho com raiva. Lá em Provérbios 19, versículo 18, diz assim: corrige teu filho enquanto há esperança. Diga, há um tempo para correção. Há um tempo para correção. Mas não chegues ao ponto de matá-lo. Olha o equilíbrio aqui. Você vai corrigir, você não vai matar. Você vai disciplinar, você não vai espancar. Amém? Há um equilíbrio nisso. Você falou, não obedeceu, então você vai para a vara. A vara é de extrema importância. Mas essa vara tem que vir com equilíbrio e com amor. Amém, gente? Corrigir o filho
em amor, com a vara, vai livrar teu filho de muito problema. E principalmente vai livrar a tua cara de vergonha. Abre, por favor, lá em Provérbios 29. O livro de Provérbios é um show, amados. Ensinamento sobre criação de filhos. Se você não lê, eu te dou um conselho. Vai ler. Provérbios 29, versículo 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança que é entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Aí nessa hora os pais se sentem aliviados. Mas deixa eu abrir um parêntese aqui. Quando a Bíblia diz aqui que envergonha a sua mãe, é porque na maioria das vezes quem passa mais tempo com os filhos é a mãe. Mas não é obrigação só da mulher criar os filhos, é obrigação do pai e da mãe. Os dois têm que participar da educação dos filhos. Os dois precisam instruir, os dois precisam corrigir. Porque quando esta criancinha crescer, ela não vai envergonhar a sua mãe, não, ela vai envergonhar o pai também. Eu amo esse silêncio. Ela vai envergonhar o pai e a mãe. Amém? Vai envergonhar a mãe, mas também vai envergonhar o pai, porque todo mundo vai saber que aquele delinquente é seu filho. Aí você vai dizer, mas Marivânia, você usou uma palavra muito forte, delinquente. E você quer que eu chame como uma coisa dessa, uma criança dessa? Uma criança que sai no meio da rua e picha uma parede. Uma criança que passa no meio da rua e quebra um vidro de uma porta com uma pedra. Uma criança que pega cocô num saco e sacode dentro da casa de outro vizinho. Como é que você quer que eu chame uma coisa dessa, se não for um delinquente? O que é que vai ser dessa criatura quando ele for adulto? Não vai ter limites e a vergonha vai ser para vocês. Vai ser para nós. A vergonha é nossa. E não é só da mãe, a vergonha é do pai também. No versículo 17. Corrige teu filho e ele te dará descanso. Sim, ele agradará o teu coração. Olha a diferença. Ou você escolhe, ou ele vai ser a tua vergonha, ou ele vai te dar descanso. E ele vai agradar o teu coração. Eu prefiro na minha velhice olhar para as minhas filhas e ter orgulho do trabalho que eu fiz na vida delas. É disso que eu tenho prazer. Aleluia. Era isso, amados, nós queríamos conversar com você essa noite. Sabe, não era um culto de glória a Deus, aleluia. Não, amados. Mas são as palavras certas que chegaram no teu coração essa noite. São palavras de instruções, palavras que te trouxe à tona. Talvez coisas que você passou, meu irmão, mas que você não vai passar mais. Coisas que talvez estavam te oprimindo, mas essa noite libertação chegou na tua vida. Eu queria que você ficasse de pé, amados. Sabe, há uma unção de Deus por essa palavra. E essa unção, ela vem com um propósito. Talvez você nem estava com expectativa de ouvir uma palavra como essa, porque não é uma palavra comum na quinta-feira. Mas eu vou te dar uma boa notícia, que toda última quinta-feira do mês nós vamos começar a falar sobre família. Nós vamos todo mês falar, temos um culto específico, o último culto de quinta-feira do mês, nós vamos intensificar mais. Fora outros momentos que nós vamos fazer mais específico, nós vamos ter cultos para falar somente com casais, pessoas que têm intimidade nos seus relacionamentos. Nós vamos entrar nessa área também, vai ser algo mais fechado, nós não vamos abrir para todos, mas dias específicos. E agora nessas férias nós vamos ter um culto para casais daquele top das galáxias, que a gente vai entrar em assunto que você nunca ouviu na igreja. Você quer ser ensinado acerca de família? Você quer ser ensinado acerca de família? Então abra o seu coração, porque toda última quinta-feira do mês será voltada para a família. E nós vamos trazer temas específicos, amém? Deus usa muito a vida da gente para restauração de casais, de famílias. Nessa área, Deus usa muito, existe uma unção poderosa na nossa vida para isso. E nós vamos banhar essa igreja com essa unção, amém? E eu quero orar pela tua vida, amados. Eu nem quero me estender hoje, nem quero chamar você para vir para cá. Mas eu quero que você entenda que através dessa oração, coisas serão rompidas. Através dessa oração, Deus vai te trazer luz. Deus vai te trazer estratégia de como passado, palavras que atingiram o teu emocional foram desencadeados. Porque eu sei, amado, o poder que há no nome de Jesus. E sei o poder que a palavra tem para entrar dentro de nós.
como diz as Escrituras, separando alma e espírito e penetrando no mais profundo do homem, separando os sofismas, arrancando os sofismas do homem e colocando a mensagem de Deus dentro de você. Fecha teus olhos, deixe-me orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te louvar por essa noite, pela tua palavra, pelas tuas instruções. Ó Senhor, quantos aqui chegaram essa noite e nunca tiveram instruções talvez como essa? Outros até identificaram porque coisas aconteceram. Mas Pai, eu sei de uma coisa, que você é o Deus de todos, que você é o Deus que limpa, é o Deus que cuida, é o Deus que troca as fraldas, que troca as estações. E eu declaro, Pai, no nome de Jesus, que uma nova estação seja estabelecido sobre a vida de muitos essa noite. Que um tempo de ajustes, de consertos, talvez alguns que estão fazendo coisas que não convêm a Ti, Pai, pela Tua palavra, mas que essa noite vão começar a se expor à Tua palavra, a se expor às Tuas instruções. E Pai, eu declaro que a Tua graça, que o Teu favor, Pai, vai ajudá-los, vai instruí-los, vai mostrar qual o caminho, como fazer, quais as estratégias. Oh Pai, mas eu oro, Pai, por corações que sejam ensináveis. Pai, eu declaro corações ensináveis, corações que reconhecem, que não se deixam levar pelo orgulho, porque não adianta pensar, mas eu não preciso disso. Mas Pai, eu fico com a Tua palavra, que diz que se nós ouvirmos a Tua voz e as Tuas instruções, teremos descanso, que os nossos filhos não sairão do caminho, que os nossos filhos não irão nos desapontar, que nós não seremos surpreendidos no meio da noite. Mas eu declaro em nome de Jesus, que no meio da noite seremos surpreendidos sim, quando os nossos filhos acordarem na madrugada e dizer: pai, mãe, eu tive uma experiência com o Senhor respondeu algo na minha vida, o Senhor me mostrou coisas boas que vão acontecer. Oh Pai, eu declaro, Pai, no nome de Jesus, que os nossos filhos sonharão os Teus sonhos, que os nossos filhos, Pai, terão noites tranquilas, Pai. Pai, eu declaro que os pais que estão aqui essa noite, Pai, entrarão em uma unção, entrarão em uma nova fase, onde a ajuda que não teve antes chegando, a ajuda dos céus, intervenções do céu sobre essas famílias, Pai, envolvendo jovens que talvez chegaram aqui essa noite e que lembraram que decisões, que posturas, que palavras foram ditas, porque foram confrontados, danificados pelos seus pais. Mas Pai, em nome de Jesus, Senhor, alcança o coração deles, alcança o coração dela, Pai, dele, Pai, e em nome de Jesus, ensina, Pai, mostra, porque a Tua palavra diz que você restitui o tempo perdido da nossa mocidade. Oh Pai, traz um novo horizonte para essas vidas, traz uma nova etapa sobre a vida deles, permite que eles possam ter uma nova chance, que eles possam começar do zero, que possam apagar o seu passado, que possam tirar de uma vez por todas aquelas palavras, aquelas atitudes, aqueles momentos que foram traumatizantes. Oh Pai, que a Tua unção possa assistenciá-lo agora, Pai, que possa ajudá-lo, que possa ajudá-la, que possa permitir, Pai, que eles possam ter um novo começo, uma nova história, uma nova história, uma nova história em suas vidas, uma nova história, Pai, para permitir que as pessoas que estão de lado, ou as pessoas que passaram, sejam elas quais forem, que talvez tenham uma imagem negativa, mas uma nova história vai começar a ser escrita, e aquela imagem negativa vai desaparecer. Eles não serão mais motivo de escarnecimento, não será mais motivo de desonra. Pelo contrário, as pessoas vão olhar e vão dizer: ei, ele mudou, ela mudou. E as mudanças que aconteceram sobre a vida deles é um combustível para eu mudar também.
te louvar, Pai, por esse tempo. Eu quero te louvar, Pai, pela tua unção sobre as nossas vidas, Pai. Essa unção, Pai, que nos assistencia, essa unção que nos capacita, essa unção que tira de sobre nós, amado Senhor, todo peso, toda angústia, em nome de Jesus. Se você crê nisso, você diz: existe alguém, amado, no nosso meio que está com algum sintoma de enfermidade? Tem alguém? Qualquer sintoma de enfermidade. A palavra diz que Jesus deixou uma instrução para nós, que poderíamos impor as mãos sobre os enfermos e eles poderiam ser curados se assim cresce. Sabe, eu quero abrir essa oportunidade para você que chegou aqui essa noite com algum sintoma de enfermidade, depressão, talvez você esteja sendo oprimida, talvez você esteja passando por situações realmente difíceis e complicadas. Meu irmão, Deus quer te ajudar hoje, Deus quer te assistenciar hoje, Deus quer te dar o apoio que você precisa. Sabe, mulheres que estão aprisionadas com sintomas do inferno, eu quero dizer para você que há uma unção essa noite que vai despedaçar, quebrar, romper, destruir. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, qualquer doença de ordem física ou emocional, eu quero que você venha para cá. Física ou emocional? Física ou emocional? Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu dizer algo para vocês que estão aqui na frente. Olha para mim. A Bíblia diz que uma mulher que estava enferma